Graça e paz, igreja maravilhosa, tudo bem? Vamos repartir o pão. Hoje é domingo, um dia especial, um dia em que o Senhor nos deu e por isso nós estamos alegres. Amém? E eu abri aqui a palavra do Senhor para dividir o pão com vocês e o Senhor me deu uma palavra que está em 1 de Coríntios, quem não ama essa palavra, né? Versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Que palavra, irmão! O Senhor separou para aqueles que o amam. Coisas que os nossos olhos não viram, coisas que os nossos ouvidos não ouviram, está preparado por Ele. E muitas vezes, aqui vem uma palavra há pouco tempo aprendido, apreendido. Nós buscamos, né? Nós buscamos, só que buscamos algo que está já preparado, então é diferente, né? Então a gente vai nessa busca com a certeza que o Senhor já liberou para nós. Olha, sabe por quê? Porque nós o amamos. E como nós podemos ter a certeza desse amor para com Deus? Quando nós sabemos que estamos fazendo a sua vontade. Porque a sua vontade, como diz a palavra do Senhor lá em Romanos 12, é boa, agradável e perfeita. E quando nós estamos nesse descanso, nessa vontade de Deus, nós sentimos isso, sentimos que tá bom, sabe, tá gostoso, tá perfeito. Essa é a vontade de Deus. E aí nós entendemos que nós o amamos porque nós fazemos a sua vontade, não por força, nem pela violência, mas pelo Espírito. Porque o Espírito já veio morar em nós. Nós somos a casa de Deus. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. E aqui há uma grande meditação em relação a isso. Porque nós podemos perguntar a nós mesmos: será que nós estamos vivendo a vontade de Deus? Será que nós estamos fazendo coisas agradáveis a Ele? Porque se Ele disse na sua palavra que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Ele tem preparado para nós. Gente, eu falo para ti, sabe? Eu conheço muitas coisas, eu já vi muitas coisas, mas o que Deus tem preparado, Ele diz que nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram. Mas olha só no versículo 10, aqui está uma revelação tremenda, irmãos. Vamos lá no versículo 10, nós estamos lendo 1 de Coríntios 1. Na verdade, irmãos, olha, desde o início, não é 2, 2:9 e agora confirma aqui, 2:10. Diz assim a palavra do Senhor: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Irmãos, Deus revela as suas profundezas. Sabe lá que tipo de amor é esse? Um amor tão íntimo assim, a ponto de revelar as suas coisas mais profundas, um amor mais profundo. É esse Deus que nos revela. Aleluia. E Ele nos diz, né? Olha só no versículo 12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Aleluia. Nós não recebemos o Espírito do mundo. Por que ele está dizendo isso aqui? Porque no 11 ele disse assim, olha, porque qual homem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está. Assim, também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós que temos o Espírito de Deus, nós
aleluia, temos as coisas de Deus reveladas a nós, porque o Espírito que está dentro de nós nos revela, nos ensina, amém? E aí diz assim, ó, nós não recebemos o Espírito do mundo, aí vem o 12, mas o Espírito que provém de Deus, é esse Espírito que nós recebemos, glória a Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente em Deus. Olha só, Deus nos deu o seu Espírito gratuitamente, e esse Espírito, ele nos revela a vontade de Deus, nos revela, aleluia, todas as coisas, as profundezas de Deus. E ele diz assim no 13, olha, as quais também falamos. É isso que nós estamos fazendo, falando, não com palavra de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Meu Deus! Comparando as coisas espirituais com as espirituais. Nós aqui estamos fazendo isso. Quem está falando não é aqui a pastora, a missionária, a Margarete. Não, quem está falando aqui é a palavra de Deus. Aqui a voz é do Senhor. Eu sou apenas um canal. E aí ele está nos ensinando e está dizendo para nós compararmos os espíritos. Ou seja, existe o Espírito de Deus e existe o Espírito do mundo. E é nesse momento que nós temos a condição, com o Espírito Santo dentro de nós, em entender se nós estamos sim falando a verdade, falando pelo Espírito de Deus. Amém? E diz assim, ora, no 14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Meu Deus! Porque lhe parecem loucuras. E não pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. Pensa. Esse espiritualmente aqui não é espiritualmente o espírito natural. É o espírito que agora está casados, vamos falar assim, está misturado com o Espírito de Deus. Então, quem tem o Espírito de Deus entende essas coisas. Agora, quem não tem, não vai entender, loucura. É loucura. E diz assim, olha, mas o que é espiritual discerne, aleluia, bem tudo. Aleluia. E ele ninguém é discernido. Olha, e a ele, né? E ele de ninguém é discernido. Ninguém compreende você. Ninguém me compreende. Ninguém quem? Quem não tem o Espírito. Quem tem o Espírito entende. E diz assim, no 16, para fechar com chave de ouro, né? Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? E diz assim, mas nós temos a mente de Cristo. Irmãos, que palavra é essa, irmão? Que palavra! Nós temos a mente de Cristo. O que quer dizer isso? Quer dizer que o que nós falamos, o que nós pensamos, o que nós fazemos no Espírito, pelo Espírito, vem de Deus. E quem é você? Quem sou eu? Ninguém. Instrumentos na mão de Deus para que Ele use. Aleluia. Quantas pessoas precisam de ouvir esta palavra? Você é um instrumento de Deus. Nós somos instrumento de Deus. Será que nós podemos pensar desta maneira? E pensar que os nossos pensamentos é nulo. E isso que nós pensamos agora, com entendimento, com discernimento, vem de Deus. Essa mente de Cristo é que faz com que todas as coisas, toda a profundeza do Senhor, Ele se revele. E muitas vezes uma pessoa está tão na profundeza dos seus próprios pensamentos, que só mesmo a palavra de Deus, como está escrito em Hebreus 4:12, ela é
mais cortante que a espada de dois gumes. E ela discerne alma e espírito, ela divide, sabe? Alma e espírito. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. E hoje pela manhã eu tive a oportunidade de ser inspirada para falar sobre isso. E tem a ver com esta palavra que eu abri para a glória do Senhor. Por quê? Porque nesta palavra nós também podemos entender que o Senhor, aleluia, o Senhor, ele quando faz essa divisão da alma e do espírito, é para que nós vivamos apenas no espírito, não mais pelas nossas emoções, não mais pelos nossos sentimentos, porque as crises, as aflições, todas as coisas desse mundo, olha, são muitas, que nos leva a ter ansiedade, frustrações, estresses, depressões, advém da onde? Advém das nossas emoções, advém das coisas desse mundo, mas nós não vivemos mais, aleluia, como na carne, nós vivemos pelo Espírito, e é esta maneira de viver que agrada a Deus. Por isso que ele diz, o meu justo viverá pela fé. E se você é um homem, uma mulher de fé, você entende o que tem sido falado essa manhã, entende que o Senhor está falando contigo, porque Deus, ele planejou todas as coisas. E esse momento talvez de deserto, de solidão, esse momento de tristeza, esse momento, sabe, é uma fase, é um processo. Mas os processos criados por Deus, ele tem um propósito. E o propósito dele é 1 Coríntios 2:9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado. Então não importa o processo. Se eu sei que esse processo está me levando a um propósito de Deus, se esse processo é um processo que não foi eu que criei, não foi você que criou, Deus, ele, sabe, permitiu esse deserto, essa situação, para que você, nesse caminhar, nesse passo a passo, o Senhor vai trabalhando no seu coração, vai trabalhando na sua alma, vai trabalhando no seu sentimento, a ponto de dividir. E agora você sabe andar no Espírito. Agora você tem a mente de Cristo. E você vai entender, não, isso aqui eu sei, é o processo. Mas eu também sei o propósito. Porque todas as coisas o Senhor revela as profundezas do seu Espírito. Aleluia. Para que nós possamos viver as coisas maravilhosas, as coisas que o Senhor separou de antemão para os seus filhos, que o Senhor tem revelado aqui na terra. Você é um filho de Deus, você é meu irmão. Não importa o local, não importa o tempo, não importa a circunstância, não importa a situação, não importa nada. Você é meu irmão, minha irmã. Em Cristo, nós temos apenas um Pai, um Senhor, um Deus. Então, você é meu irmão. Amém? Fica com essa palavra no coração. A minha live que começa hoje, e eu espero que o Senhor continue me usando como instrumento para a tua vida, para a vida dos seus amigos. Você pode compartilhar para um amigo que precisa ouvir essa palavra. Nós somos irmãos. Ele é o nosso Pai. A palavra de Deus diz que Ele é o Pai da eternidade. Abrace essa palavra. Abrace esse canal que você tem agora nesse momento e compartilhe com o irmão. Amém? Graça e paz.